Você que acompanhou a minha estreia aqui no canal Viver Brasil com o programa Hoje Vou Assim, a gente vai ter 3 episódios do programa um pouco diferentes do habitual em comemoração ao Mês da Mulher. Tivemos um evento promovido pela Viver Brasil, o Mulheres de um Novo Tempo, onde eu conversei com 9 mulheres surpreendentes. E no segundo episódio, a gente traz 3 mulheres empreendedoras de segmentos interessantes e absolutamente inovadoras. A Marina Ulloa, da Fuzile, a Luísa Rafaela, da Beijo Pimenta Acessórios e a Rafaela Rossi Castro, da Baico. Se você acha que eu estou falando de empreendedoras comuns e empreendimentos comuns, você vai se surpreender. Prazer enorme estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da minha história. E eu falo, Cris, que a minha história se confunde com a história do meu cabelo e hoje com a história do Fuzile. Né? Eu sou de família interracial, pai preto, mãe branca. Olha! E né, a parte capilar foi a que sobressaiu. Que legal! Então, eu fui uma criança que desde os 8, 9 anos teve o cabelo alisado. Então, eu cresci como isso sendo a única possibilidade para mim, a possibilidade de me achar bonita, pertencente, era ter o meu cabelo alisado. E isso, para mim, era normal. Eu não me enxergava de outra forma. Em um determinado momento da minha vida, hoje eu estou com 41 anos, em um determinado momento da minha vida, aos 32, eu me mudei para a Itália, passei um período de 4 anos, e aí veio aquele pânico, como que eu vou alisar meu cabelo? Não tinha. Gente! Não existe, né? Não tem, né? Não tem essa estrutura que a gente vive, que um cabelo arrumado é um cabelo escovado. Né? Então, lá, eu me deparei com isso, eu levei cremes de alisantes, porque eu ia ficar 4 anos, falei, gente, como que eu vou? Porque não tinha outra possibilidade. Só que chegou uma hora que eu falei, gente, está errado, não está dando mais certo. E aí, por isso, o nome Fuzile, né, que é o macarrãozinho. É lindo, é lindo. Ela é linda. Obrigada. E assim, né, tem todo esse storytelling da marca também, de ter começado nesse período que eu estava lá, que eu passei pela transição capilar, e me possibilitou fazer essa transição de carreira. Né? Eu sou farmacêutica, especialista em tricologia, e hoje mestranda em promoção de saúde e prevenção da violência, onde eu trabalho com mulheres vítimas de violência. Então, hoje o Fuzile foi estruturado para ser, a gente fala, tem cara de salão, mas não é um salão. É um ambiente de atenção humano-capilar, que a gente trabalha com aceitação, com identificação de identidades capilares. Como você quer assumir o seu grisalho, é isso, não é desleixo, não é porque você não tem condição, é porque você quer. Tá? A mulher quer assumir o cabelo natural, vamos juntas. Não quer, vamos encontrar maneiras mais saudáveis. Então, hoje, a gente passa por esse fortalecimento das identidades capilares, pelo conhecimento das identidades capilares e o fortalecimento da gente enquanto, né, mulheres. Eu falo, a gente é uma maioria minorizada. Nós somos 53% da população, mas ainda minorias em direitos. Né? Muitas vezes, ocupando o mesmo posto de trabalho, a gente recebe 20% a menos. Quando a gente passa isso para mulheres negras, é ainda mais discrepante. Né? Então, hoje, nos atendimentos, com essa escuta ativa, com esse acolhimento, eu consigo fazer com que mulheres se sintam confortáveis com suas imagens. Então, é um pouquinho assim, por isso que eu falo que a minha história hoje se confunde com a história do meu cabelo e da empresa. E hoje com a da Ox, que era um outro sonho que eu tinha. Né? Então, desde sempre, eu lembro, eu ali adolescente fazia minhas alquimias de forma muito, muito artesanal. Fiz, né, a faculdade para me dar essa possibilidade também. Então, hoje, é o segundo passo dentro da empresa, que é uma outra empresa, que é a Ox, que é a minha linha própria de cosméticos. Então, foi muito disso, de eu ir percebendo as lacunas do mercado, as minhas necessidades, as minhas demandas, e moldar, hoje, a minha empresa de acordo com aquilo que eu queria para mim e o que eu achava que as outras mulheres também mereciam. Nossa, mas é incrível a história, né? Porque, e eu acho que você está falando de algo que tem tudo a ver com o dia de hoje, porque essa coisa do cabelo, né, de ter que alisar o cabelo, é só mais uma forma de opressão, sim, né? A sim. história dos padrões. Sim, e às vezes em atendimentos, não atendo mulheres, falam assim, mas meu companheiro gosta do meu cabelo, assim, eu falo, mas como que você gosta?
Ah, ele gosta assim, fala para ele deixar o dele assim. Então, é por isso, porque são nuances tão sutis que a gente cristaliza e replica sem questionar. Então, vai muito além hoje de um trabalho de cabelo. Vai muito disso, de encontro, dessa plenitude que vem muito com a maturidade, desse entendimento, de um momento de mundo também que está um pouco, né, tá diferente, que tem essa abertura, mas, acima de tudo, da gente ser quem a gente quiser ser. Sim. De sermos, né, felizes com a nossa imagem, né, sem rótulos, sem padrões, e sair um pouco dessa estrutura. Eu acho que você deve várias vezes com uma situação em que a pessoa descobre que ela queria ter o cabelo anelado como já era, né? Então, sim, isso deve acontecer muito. Muito, né? muito. Elas olham e falam assim, nossa, por que eu alisava o meu cabelo? É. Eu falo muito isso, permita-se, permita-se. Não gostou? A gente encontra outro caminho. Mas é libertador quando a gente se reconecta com a nossa imagem, se aceita, se identifica. A transição capilar, eu não romantizo, é um momento extremamente difícil. Quando, né, eu vim para um processo de alisamento de anos, eu cortei o meu cabelo bem curtinho, né, que é chamado no mercado como Big Shop. Quando eu olhei a primeira vez, eu falei, nossa, horrível, não gostei. Mas depois eu fui ver, acho que não está tão ruim. Né? Então, é um renascimento, né? Sim, sim, são redescobertas, né? Então, hoje, né, trabalhando diretamente com mulheres e com esses processos muito internos, a gente vê que ciclos são rompidos e novos ciclos se recomeçam a partir, muitas vezes, do cabelo, dessa conexão. Então, hoje, poder proporcionar isso a outras mulheres, o que eu não tive, né, tive num outro momento da minha vida, mas hoje com crianças, com mulheres jovens ou mulheres maduras, né, porque nunca é tarde para a gente recomeçar. Eu comecei a empreender depois de anos trabalhando como CLT, então, para mim, também foi uma mudança muito brusca, né, da minha cabeça de mudar num processo, né, de trabalhar como CLT e depois decidir ter a minha empresa. E a gente, né, estava conversando muito isso, Luísa, a gente, às vezes, dentro da família, que a gente sofre, às vezes, boicotes. Então, começa lá, né? Então, às vezes, são ambientes, às vezes, tóxicos, que a gente não percebe, com companheiros. Então, eu tive a sorte também de ter uma rede, né, de apoio que me incentivasse, porque empreender, né, a gente tem os obstáculos, mas é poder proporcionar, né? A gente estava até falando também um pouquinho mais cedo com a Michelle, com a Alessandra do Sebrae, muitas mulheres empreendem por oportunidade, mas a maioria por necessidade. Por falta de opção, verdade. Por necessidade. Quando eu voltei da Itália para o Brasil, eu estava com 37 anos, o Fusile é uma empresa nova, uma empresa de 2 anos e meio. Então, eu tive dificuldade também de reinserção no mercado de trabalho. Uhum. Então, o empreender também, para mim, foi isso. Foi uma forma de me reinserir ao mercado de trabalho. Muitas mulheres empreendem depois de se tornarem mães, né? Porque sim, existem empresas que não são tão mother-friendly, assim, né? Mas sim, isso tem mudado bastante. Sim. Eu vou ouvir a história, obrigada. Essa história é incrível, mas a gente agora vai trazer a história das meninas para a gente poder depois, às vezes, até fazer um diálogo entre elas. Luísa, conta para a gente, que eu sei que a sua marca de acessórios, além de tão disruptiva quanto os óculos, que, né, a gente já percebe que é uma coisa muito moderna, você também tem um carro que vira loja. Conta para a gente. Isso mesmo. Oi, meninas, mulheres, tudo bem? A Beijo Pimenta é uma empresa nova também, 4 anos. Eu sou apaixonada por moda, comportamentos e pessoas, cada um com a sua particularidade. E eu decidi criar a marca de bijuterias porque eu sou apaixonada por acessórios. E eu uso a seguinte frase: se você gosta, use. Exatamente por isso. Hoje, meu público são mulheres mais maduras, e eu vejo que elas vão até mim porque elas precisam de uma comprovação que elas podem usar o que der na telha, sem precisar de uma comprovação, entendeu? A gente estava falando hoje mais cedo, muitas mulheres chegam perto de mim e falam assim: mas eu não posso usar acessório porque meu marido fala que eu vou chamar atenção, ou porque meu filho fala que eu estou brega, ou que eu estou muito velha. Olha o machismo estrutural se manifestando, exatamente, né? Isso. E aí eu criei a Beijo Pimenta, que é uma marca totalmente autêntica e diferenciada. Você encontra coisas assim
super exóticas, autênticas, modernas, elegantes ou não, coloridas. E Você já se vestia de uma maneira moderna? Sim. Isso já era seu. Quantos anos você tem? eu tenho 30 anos. Novinha demais, né? Eu sou formada em moda e vim para Belo Horizonte para fazer a pós em design de joias, porque eu buscava alguma coisa para conhecer o mercado de acessórios. E eu sempre fui encantada pelas bijuterias. Minha mãe falava comigo assim, não dá para comprar esse tanto que você usa, Luísa, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a vender para as minhas amigas, porque elas queriam usar o que eu usava, mas não tinham coragem. Elas falavam, mas tudo é muito grande, as pessoas vão ficar me olhando. E eu falava, é para olhar mesmo, a intenção é essa. A proposta é essa. A proposta é essa. E aí começou e cresceu muito rápido. E eu montei uma loja itinerante, que era o meu sonho, ter um carro que onde eu fosse eu poderia abrir e virar uma loja. É um carro todo estruturado, montado, e onde eu abro é um sucesso, lógico. Você adaptou esse carro? Você mandou fazer assim? Eu adaptei. Eu montei ele primeiro todo em papelão para poder ver como ficaria, se era viável ou não. E aí eu procurei os meios legais e adaptei ele mesmo. Quando você abre, aparece uma loja menor. Então, a pessoa não entra até ele, dentro dele, porque é um carro pequeno, que antes eu acessava somente empresas, né? Eu ia em prédio, então poderia ser uma Ducato, por exemplo, que você entra dentro dela. Então, eu fiz uma Doblô, que é um carro pequeno, e eu abro as portas. E os clientes vêm até mim. Então, tem ergonomia, tem espaço, você consegue ver tudo na altura dos olhos, as gavetas abrem. Chama Beijo Pimenta Acessórios. Incrível. E você leva em quais lugares? Como que é o trajeto desse carro? Antes da pandemia, eu atendi somente empresas fechadas, dentro de condomínio ou com agenda marcada. Durante a pandemia, eu precisei reinventar. E agora, pós-pandemia, tem alguns pontos fixos, 3 pontos fixos que eu trabalho, que é no bairro de Araguá, Castelo e aqui no Santo Agostinho, mas atendo com horário marcado, agendamento durante o final de semana. E aí cresceu, nós viramos uma franquia. Gente, isso é incrível, legal demais. E a minha intenção é que outras mulheres que não queiram começar do zero conheçam a Beijo Pimenta, comece com a Beijo Pimenta e tenha o seu próprio negócio. Você pode trabalhar para você, do seu jeito, e ter a sua empresa, né? Você tem uma montagem, você tem uma linha de montagem ou você trabalha com revenda e mais uma curadoria de acessórios? Os 3. 50% é curadoria, 20% eu trabalho com a montagem mesmo. Eu monto a piloto e mando para terceirizados montarem para mim, porque é o que tem o diferencial da marca, né? Eu gosto dessa parte de designer também. E tenho 30% que eu compro de pessoas que montam mesmo o que eu quero. Eu converso, falo, eu preciso disso. E aí eu pego ela para mim. São assinadas. E as minhas peças são de 15 a 150. Então, são peças que têm todos os estilos possíveis. Não tem como a pessoa falar assim, eu não gosto disso. Eu tenho peças banhadas, peças que não são banhadas. Como o carro é uma loja muito acessível ao público, qualquer pessoa que passa, né, quer olhar, quer comprar. Então, eu preciso de peças também que tenham uma curadoria legal, mas que tenham um valor mais acessível. Aquela pessoa que ia comprar um picolé e volta para casa com um acessório, né? Sim. Existem essas mulheres. E a intenção do carro foi pensar exatamente isso, oferecer marca de forma muito acessível, que qualquer pessoa pudesse ter. Quando eu fiz minha faculdade de moda, há 10 anos atrás, né? Por aí. De 10 a 7. Desculpa essa falta. O tempo voa, não preocupa. Voa. Naquela época, moda ainda era muito restrito, né? Não era acessível assim. Então, eu queria montar uma marca que qualquer pessoa pudesse ter. E que eu tivesse cuidado com o cheiro, com a embalagem, com cuidado, atendimento muito personalizado. Que a minha cliente que vai lá e compra um brinco de R$15 tenha o mesmo atendimento de uma cliente que vai lá e compra uma pulseira de 150. Que ela se sinta especial tanto quanto, sabe? E eu consegui. Não, muito legal. E é incrível como que você conseguiu cedo, né? Há 4 anos e a sua marca já virou franquia. E o que é muito interessante, que acaba tendo esse link, né, com a história da Marina, é que as mulheres precisam confiar mais, né? Eu recebo muitos relatos. Eu vejo como que as minhas clientes chegam. A gente tem um cantinho de café agora na pandemia, né? Foi o boom da marca, assim, que o carro não estava podendo rodar e eu montei um espaço físico.
As clientes chegam, elas não chegam para comprar, elas chegam para conversar. Para ter uma experiência ali com você, estar ali. Para falar, olha, meu filho falou comigo que eu estava demais, mas eu quero andar assim, sabe? E aí eu falei assim, não, se fosse a Lu, ela ia falar assim, eu vou assim mesmo. E elas se sentem confortáveis agora. E é muito bom ver, que, igual ela falou, o brilhinho no olho, tipo, ai, sou eu, sabe? Não preciso estar me escondendo, não preciso me enquadrar. Você fez a pergunta mais cedo para Estela, sobre acordar e pensar com o que eu vou, se é adequado ou não. Eu não penso isso. E falo para os meus clientes, às vezes, também, não pensa não, pensar nisso. A gente tem tanta coisa para se preocupar já, né? Pensa em outras coisas. Vai de batom vermelho, cabelo solto ou preso. Se quer usar um decote, vai de decote. Né? Lógico que a gente tem que ter bom senso, mas temos que ser livres. Quando eu comecei o Hoje Vou Assim, que foi um movimento completamente espontâneo, estava no meio de um luto e tal, comecei a tirar foto na agência onde eu trabalhava, e aí as pessoas acessavam o site, eu comecei a receber, claro, umas ofensas, e eu acho muito triste que venham muitas vezes de mulheres, né? Então, acho que a gente precisa combater o machismo, aquele que está ali entranhado dentro das mulheres, dentro de nós, né? E aí as pessoas, às vezes eu falava assim, a pessoa falava assim, nossa, você é ridícula. E no dia seguinte eu ia de chapéu. Então a resposta era sempre a mais delicada possível, mas a mais escancarada nesse sentido, né? Assim, e eu acho que a gente acaba construindo uma rede de puxar as mulheres e falar, vem que está gostoso, né? Assim, pode vir. Você não está sozinha, né? Não está sozinha. Exato. E você falando isso, me recorda uma vez, né? Eu trabalho com carro rodando, então você atende todos os estilos de pessoas, sim. E eu trabalho na Assembleia Legislativa, onde tem homens, né? Todo tempo, e eles se acham mais masculino, né? E eles se sentem com tantos direitos, né? E uma vez, uma mulher chegou perto de mim e falou, mas você vem aqui trabalhar com decote, batom vermelho, você não se sente vulgar? Eu olhei para ela e falei, não, eu me sinto maravilhosa. Adorei. Eu fico vulgar é o seu comentário, queridinha. Exatamente. Eu fico tentando entender qual é essa necessidade que algumas mulheres têm de cutucar a outra. Na verdade, eu acho que isso é cultural, né? Isso foi introduzido entre nós para que a gente perdesse a nossa força. A nossa né? força. E elas não percebem que, com isso, elas mais atrapalham do que ajudam, né? Porque não são todas as mulheres seguras de si. Tem algumas mulheres que ainda se escondem. Tem muito ainda a se aprender, a se conquistar. Eu acho que tem muita informação para a gente trocar, né? Eu acho que quando a gente fala do movimento feminista, por exemplo, muitas mulheres acham que isso é contra elas ou que isso é uma coisa partidária. Isso não é partidário, né? O movimento feminista não é contra os homens. Ele só está. O Dia da Mulher existe por causa disso, para a gente lembrar que, como diz a Ana Esther, uma grande amiga que é psicanalista e psiquiatra. É minha cliente. Eu sou cliente, que ótimo. Maravilhosa. Ana Esther Nogueira Pinto, muito querida. Ela fala, eu tenho um podcast que eu gravei com ela, que ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Diferença, sim. Desigualdades, não. Diferença e desigualdade são duas coisas muito diferentes. Né? Bom, gente, agora eu vou deixar a Rafaela falar, e eu estou muito impressionada. Vê se está funcionando o seu microfone. Acho que sim. Eu estou muito impressionada com o quão jovens vocês são. Não sei se é porque eu estou velha. Estou brincando. É porque eu acho que as conquistas que vocês tiveram são muito grandes para a idade, né, que vocês têm. Conta para a gente, Rafaela. Você tem uma empresa que comercializa empresas, é isso? Isso. A Baico. A Baico, ela vem justamente para cumprir essa lacuna no mercado, né? Nada tão complexo do que vender uma empresa. E a gente trouxe uma coisa extremamente complexa numa pegada escalável. Então, a Baico é uma empresa jovem, né, de 4 anos de idade, mas que tem trazido ali muita solução para o mercado de PME, para o mercado que hoje é preconceituado pelo volume que tem, pelo nível de informação não ser tão adequado quanto de grandes empresas. E a gente veio justamente para poder trazer esse acesso aí para o PME. Qual que é a sua formação? Como que você foi parar nessa... Para mim, a última vez que eu vi uma pessoa que comprava e vendia empresas foi o Richard Gere, em Uma Linda Mulher, que eu assisti umas 7 vezes. É um filme extremamente machista, mas delicioso, ele é lindo. E, inclusive, fui ver um filme recentemente no cinema que ele está deparando com o envelhecimento dele. Então, assim,
comprar e vender empresa não é uma coisa que a gente fala, não, eu tenho uma amiga que vende acessório, a outra compra e vende empresas. Como que é esse mundo? Assim? Como que você foi parar nesse mundo? Ótimo, Cris. Isso é muito legal, porque eu comecei nessa profissão com 20 anos de idade. Então, eu estou atualmente com 34. Gente! Então, imagina, com 20 anos, você começar num ambiente totalmente masculino, não vou falar predominantemente, totalmente masculinizado, por ser algo muito sofisticado, por ser algo de muita força, você está negociando interesses, né, que são muito volumosos, não só na visão financeira, mas às vezes até no movimento estratégico. E quando você entra para aquilo, eu falei assim, nossa, que legal. Mas quando eu tenho acesso à compra e venda de empresas, é em 1970. Não quando eu nasci, mas meu pai compra um restaurante em operação na minha cidade, que é Congonhas, uma cidade pequena. E eu, pequena, eu estou assim, pai, você é cozinheiro, né? Você tem um restaurante? Ele, não. Eu comprei um restaurante em operação e eu cresci aquilo, né, a minha vida inteira ouvindo aquilo, né? Foi um restaurante que viveu mais 35 anos com ele. E por volta de 2005, meu pai fecha o restaurante, porque é uma operação extremamente pesada, de domingo a domingo. Ele já tinha uns 55 anos na época, ele estava assim, Rafa, eu estou tão cansado que eu vou fechar. Estou assim, aí, óbvio que eu não sabia, eu tinha 10, 11 anos de idade. Estou assim, tá. Ele está assim, eu não vou falar que eu estou vendendo porque eu sou o Vitinho do Riviera. Ele se tornou tão... O sobrenome... Se tornou a marca, né? A marca, se tornou o nome do negócio e para as pessoas não acharem que eu estou quebrando. Ok, vida seguiu, ele empreendeu de outra forma. E eu venho para BH fazer engenharia de controle e automação. Olha como que as coisas, de alguma forma, convergiram. E aí eu me formo em automação. Em 2010, eu vou para a Siemens, me torno trainee da Siemens, engenheira, minha mãe professora, achou lindo, né, engenheira, trabalhar com engenharia. E, em 2010, a Sunbelt, que é um escritório americano, de compra e venda de empresas, me chama através do LinkedIn. Nós somos a maior empresa que compra e vende empresa do mundo, e o perfil de engenharia é um perfil que tem muito sucesso nessa área. Quer fazer parte de ser uma broker, né, que é um corretor de empresa? Eu falei, não, que legal. Não tem salário fixo, só comissão altíssima. Eu estou assim, não, que legal, né? Super desafiador. Onde é que vem a parte ruim, né? Aí eu falei assim, estou gostando. E eu falei assim, deixa eu conversar com meus pais. Meu pai está assim, Rafa, que se quiser ganhar dinheiro é no variável. Minha mãe, você não vai porque... por ser professora, né, e ter um método ali aplicado. Estou assim, mãe, mas eu tenho 20 anos, eu não tenho literalmente uma planta para dar água. O que eu tenho a perder? Se der errado, o que eu tenho a perder? E aquilo foi super legal, porque é a minha virada de chave, né? Então, aos 20 anos, eu entro então para a área, depois faço controladoria e finanças, e me apaixono por aquilo, né? Quantas histórias existem de empreendedores. A gente descobre que empresas estão à venda não por motivo de terem dificuldade financeira, mas porque atrás de toda pessoa atrás de toda empresa tem uma pessoa física. E aí você começa a observar um padrão. Pessoas físicas vão ficar doentes, pessoas físicas vão se aposentar, pessoas físicas estão cansadas, vão mudar de cidade, estado, e oportunidades de mercado. Eu falei assim, nossa, muito, muito mais inovador do que se pode imaginar. E olha, Cris, que legal, é uma profissão que nos Estados Unidos, Europa, existe há mais de 40 anos. No Brasil, a gente tem pouquíssimo acesso, né? Aí a Baicô, na verdade, ela surge há uns 8 anos, fazendo a mesma coisa de forma manual. Eu falei, gente, é automatizável. Aí veio um clique, eu falei, agora eu entendi por que eu estudei 5 anos de engenharia de controle e automação. A gente começa a perceber um perfil de pequenas e médias empresas. Elas vão ter níveis muito parecidos para serem avaliadas, diferente de uma empresa de 300, 400 milhões de faturamento. Empresas de 100 mil, 200 mil de faturamento são padrões. Falei, se isso é padrão, a automação cabe. E aí eu começo a procurar, de fato, alguém para ser o meu sócio, para poder empreender junto comigo nessa ideia, porque aos 30 anos de idade eu já estava muito estabilizada no quesito financeiro. Mas a inquietude, talvez, que o empreendedor tem, né, aquela chama dentro do coração que fica todo dia, você vai ficar nessa mesmice mesmo? Aquele bichinho, né? Vai ficar aí? Eu falei assim, gente, alguma coisa está me chamando. E aí, nesse momento, eu começo a conversar com algumas pessoas, legal a ideia, mas não, legal a ideia não. Então, assim, eu só preciso de um sim, quantos não forem vir ao caminho. E aí eu acho um sócio que comprou a ideia, hoje o sonho dele se tornou o meu sonho. E a Baicô vem justamente para usar a tecnologia, né, pelo fato de ser automatizável,
para os padrões de pequenas e médias empresas, né? A gente quer criar a quinto andar de compra e venda de empresas de pequeno e médio porte. Sabe o que é mais interessante na sua linguagem? É que você fala numa linguagem de continuidade. Você fala no presente, né? Você vai fazendo uma linha do tempo. Isso é muito interessante. A gente percebe, né? Meu olhar psicanalítico aí é muito maduro, né? Um olhar com essa noção de perenidade, muito legal. E eu ia te perguntar uma coisa. Vou te fazer uma pergunta muito idiota, mas é porque eu acho que a minha missão aqui é também fazer perguntas que, às vezes, quem está assistindo gostaria de fazer. Passar um ponto é vender uma empresa? Não existem perguntas idiotas, mas passar um ponto é a única alternativa que o pequeno tem de tentar sobreviver. Por que é errado? Eu tenho uma amiga que está pensando nisso, e ela é uma super empreendedora, mas ela descobriu que ela não quer mais ter a loja física. Ela precisa passar o ponto, por isso que eu estou te perguntando, porque eu quero fazer uma conexão entre você e ela. Ótimo, a gente focado nisso. E o legal é que o passar o ponto é diferente assim. Só para a gente fazer uma analogia, quanto que vale o Pátria, o restaurante que nós estamos? Não o imóvel, mas o negócio. Então, a nossa visão ela é um pouco mais profunda, porque às vezes a pessoa investe no know-how, quanto tempo para ter um Instagram engajado, para a gente poder ter uma visibilidade da marca. Tudo isso são camadas e preços que vão sendo criados. Só que como a gente tem uma educação empreendedora para este momento muito ruim, é tanto que o Brasil é o país que mais mata empresas no mundo, né? É por isso que a gente tem um contato muito grande com o Sebrae, que a ideia é que, de fato, a gente consiga mitigar isso. É porque muitas empresas surgem tem muito empreendedor que surge por falta de opção e ele surge ali na gambiarra, né? Então, o Sebrae ele é muito importante nesse processo, mas ainda tem muito para caminhar, né? Muito. E muitas, por exemplo, a sua amiga que quis empreender, em algum momento ela descobriu que talvez a vocação dela seja o digital e não o ponto físico. Mas aquilo tem um valor. A ideia agora é entender a visão que o mercado enxerga por aquilo tudo que ela construiu. Pode ser um valor acima do que ela investiu, pode ser um valor abaixo, corrigindo possíveis erros no investimento dela. Então, por isso que a avaliação de empresa ela vem para trazer uma visão mais clara de quanto valem as empresas, as nossas empresas, reorganização societária. Às vezes, o que você criou como sócio, você convidou alguém no início da sociedade, pode ser que em algum momento você queira tirar. Por exemplo, a Lu é Eireli, né, uma sócia 100% da empresa. Pode ser que em algum momento ela fale, poxa, por que não convidar alguém para vir? Mas vamos entender quanto vale o negócio hoje, para que quando a pessoa entrar, ela entrar no percentual correto e no valor ajustado de mercado. Mas, em resumo, eu posso falar para minha amiga te ligar? Por favor. Ah, então tá bom, essa parte estava muito interessada. Gente, a gente vai dar um intervalo aqui, porque TV é assim, a gente vai começar um outro bloco, não é? A gente vai parar agora.